O ritual da Montanha Negra. Há certas verdades no mundo que, uma vez descobertas, jamais podem ser esquecidas ou ignoradas. Conhecimentos que, ao serem absorvidos pela mente humana, alteram para sempre a percepção da realidade, como um veneno, lento que gradualmente transforma a própria essência de quem o ingere. Minha profissão como antropólogo especializado em cultos obscuros e religiões primitivas deveria ter me preparado para os horrores que encontrei nas montanhas de Black Hill. Mas nenhum estudo acadêmico, nenhuma pesquisa de campo anterior poderia ter me armado adequadamente contra o que aguardava naquele lugar esquecido pelo tempo e ignorado pelos mapas modernos. O convite chegou em forma de uma carta manuscrita, algo incomum nesta era digital, com uma caligrafia elegante, porém trêmula, em papel amarelado que exalava um odor peculiar de mofo e algo mais que não consegui identificar. O remetente, Dr. Malcolm Harrington, um colega distante que eu conhecia apenas por reputação, descrevia uma comunidade isolada nas montanhas que praticava rituais de uma antiguidade impressionante, possivelmente pré-cristãos, preservados através de gerações com uma pureza que desafiava a compreensão moderna. Ele mencionava um festival iminente, coincidindo com a lua nova, e sugeria que esta seria uma oportunidade única para documentar práticas que permaneciam ocultas do mundo acadêmico. O tom da carta oscilava entre entusiasmo científico e uma urgência quase febril que, em retrospecto, deveria ter me alertado. A viagem até Black Hill foi árdua e progressivamente inquietante. As estradas principais deram lugar a caminhos secundários, que por sua vez se transformaram em trilhas quase imperceptíveis que serpenteavam pela encosta da montanha. A paisagem tornava-se cada vez mais opressiva à medida que eu avançava. As árvores cresciam em ângulos impossíveis, com troncos retorcidos e galhos que pareciam se estender como dedos esqueléticos em direção ao céu cinzento. O silêncio era absoluto, perturbado apenas pelo som ocasional de asas batendo nas copas das árvores. Aves que eu nunca conseguia vislumbrar, mas cuja presença sentia como olhos vigilantes acompanhando minha progressão montanha acima. Cidade em si surgiu abruptamente após uma curva particularmente acentuada. Um aglomerado de construções antigas de pedra e madeira escurecida, dispostas em círculos concêntricos ao redor de uma praça central, onde se erguia o que parecia ser uma igreja de arquitetura peculiar. Não havia nada de acolhedor em Black Hill. As janelas das casas eram estreitas como fendas, muitas cobertas por pesadas cortinas, e as portas ostentavam símbolos entalhados que reconheci vagamente de meus estudos sobre cultos pré-históricos. Círculos complexos com linhas internas que formavam padrões hipnóticos, supostamente para afastar influências malignas. A ironia dessa observação só se tornaria clara para mim muito depois. A hospedaria local era administrada por uma mulher idosa de feições severas e olhos que pareciam nunca piscar. Quando mencionei o nome do Dr. Harrington, ela simplesmente assentiu, sem demonstrar surpresa ou curiosidade, e me conduziu a um quarto no segundo andar, cujas janelas davam para a praça central e a estranha igreja. O professor está na biblioteca da cidade, ela informou em uma voz monótona. Ele pediu que você o encontrasse lá assim que chegasse. Antes que eu pudesse fazer qualquer pergunta, ela se retirou, seus passos surpreendentemente silenciosos no assoalho antigo que deveria ranger sob qualquer peso. A biblioteca ocupava um edifício circular de pedra escura, com uma cúpula baixa que lembrava mais um observatório astronômico do que um repositório de conhecimento. O interior era iluminado por lâmpadas a óleo que projetavam sombras dançantes nas estantes circulares repletas de tomos antigos, encadernados em couro. O ar estava impregnado com o cheiro de papel envelhecido, poeira e um odor subjacente que me lembrou vagamente o da carta. Aquela fragrância indefinível que agora reconheci como algo orgânico em decomposição. Dr. Harrington estava sentado a uma mesa no centro da sala, debruçado sobre um manuscrito aberto. Quando me aproximei, percebi imediatamente que algo estava errado. O homem diante de mim parecia ter envelhecido décadas desde a fotografia que eu vira em publicações acadêmicas. Seu rosto estava macilento, com a pele esticada sobre os ossos, como pergaminho ressecado, e seus olhos, quando se ergueram para me encarar,
possuíam uma qualidade vidrada e febril que me fez hesitar. Você veio, ele disse, sua voz um sussurro rouco. Eu sabia que viria. Eles também sabiam. Antes que eu pudesse questionar quem seriam eles, Harrington continuou, palavras jorrando como se temesse não ter tempo suficiente. Estou estudando esta comunidade há 3 anos. O que descobri aqui transcende tudo o que acreditávamos saber sobre cultos primitivos. Não são meras superstições, entende? Eles têm conhecimento real, tangível, sobre coisas que existem além do véu da nossa percepção limitada. Ele empurrou o manuscrito em minha direção. As páginas estavam cobertas por uma escrita densa em uma língua que eu não reconhecia, intercalada com diagramas complexos e ilustrações perturbadoras de seres que desafiavam qualquer classificação biológica. Massas tentaculares com olhos múltiplos, formas que pareciam simultaneamente sólidas e gasosas, criaturas cuja geometria parecia mudar a cada olhar. Este é o Liber Tenebris, Harrington explicou, seus dedos tremendo ao acariciar as páginas com uma intimidade que me causou desconforto. O livro das sombras. A Bíblia deles, por assim dizer, embora seja muito mais antigo que qualquer texto religioso conhecido, documenta o conhecimento transmitido pelos antigos, seres que visitaram a Terra quando o mundo ainda era jovem e que estabeleceram contato com os ancestrais dos habitantes desta região. Eu queria descartar aquilo como o delírio de um acadêmico que passara tempo demais isolado, mas algo na convicção absoluta em sua voz, combinado com a atmosfera opressiva do lugar, fez com que eu escutasse com mais atenção do que meu ceticismo científico normalmente permitiria. O festival começa amanhã à noite, ele continuou. Na lua nova. É quando o véu entre as dimensões fica mais fino. Eles realizarão o ritual na pedra do sacrifício, no topo da montanha. Você precisa ver, precisa documentar, mas... Ele hesitou. Um lampejo de lucidez atravessando seu olhar febril. Tenha cuidado. Não deixe que eles percebam seu verdadeiro interesse. Observe, mas mantenha a distância. E sob hipótese alguma, aceite participar do ritual. Não importa o que ofereçam ou prometam. Nos dias seguintes, explorei a cidade com cautela, tentando estabelecer contato com os moradores locais. Eles eram reservados, respondendo às minhas perguntas com monossílabos ou frases evasivas, mas não abertamente hostis. Notei que muitos exibiam características físicas peculiares, olhos ligeiramente grandes demais para seus rostos, dedos incomumente longos e finos, e uma palidez que sugeria gerações de isolamento genético. Mais perturbador era o modo como me observavam quando pensavam que eu não estava atento. Um olhar calculista, avaliador, como predadores estudando uma presa potencial. Na biblioteca, passei horas examinando os textos que Harrington havia separado. Para mim, a maioria em línguas que eu conseguia decifrar apenas parcialmente. Falavam de uma entidade antiga chamada Nyarlathotep, o mensageiro dos deuses exteriores, que servia como intermediário entre nossa realidade e a dos antigos. Descreviam rituais elaborados para invocar sua presença, sempre realizados em momentos específicos determinados por alinhamentos astronômicos. E mencionavam sacrifícios, não apenas de animais, mas ocasionalmente humanos, especialmente de forasteiros com a mente aberta. Uma frase que me causou um calafrio involuntário. Na véspera do festival, Harrington desapareceu. Seu quarto, na hospedaria, estava intacto, com seus pertences ainda lá, mas o homem em si havia sumido sem deixar rastros. Quando questionei a proprietária, ela simplesmente deu de ombros e disse: "Às vezes as pessoas sobem a montanha antes do tempo. Não, é bom." Seu tom não expressava preocupação, apenas uma aceitação fatalista que aumentou minha inquietação. Naquela noite não consegui dormir. Da minha janela, observei movimentações na praça central, figuras encapuzadas carregando tochas, convergindo para a igreja estranha, de onde emanavam cânticos em uma língua gutural que reverberava, de forma não natural, como se as próprias palavras distorcessem o ar ao seu redor. Tomei notas febrilmente.
Gravei o que pude com meu equipamento e debati comigo mesmo se deveria seguir o conselho de Harrington e apenas observar à distância, ou se deveria tentar me infiltrar mais diretamente na cerimônia. A decisão foi tomada por mim na manhã seguinte, quando recebi uma visita inesperada. Um homem idoso, que se apresentou como o bibliotecário-chefe, entregou-me um envelope selado com cera vermelha impressa com o mesmo símbolo circular que eu vira nas portas. Um convite, ele explicou, seus olhos claros, quase transparentes, fixos nos meus. Para o festival desta noite. O Conselho dos Anciãos ficou impressionado com seu interesse acadêmico em nossas tradições. Seria uma honra tê-lo como observador privilegiado. O envelope continha um único cartão com instruções para me dirigir à igreja ao pôr do sol, onde seria escoltado até o local do ritual. Também incluía um pequeno medalhão de prata com o símbolo circular entalhado, para sua proteção, segundo a nota anexa. Contra meu melhor julgamento, mas impelido por uma curiosidade que superava meu crescente temor, decidi aceitar o convite. O caminho para o topo da montanha era íngreme e sinuoso, iluminado apenas pelas tochas carregadas pelos 2 homens silenciosos que me guiavam. À medida que subíamos, a vegetação tornava-se mais esparsa e estranhamente deformada. Árvores anãs com troncos nodosos e folhagem de um verde doentio, fungos de tamanhos anormais que pareciam pulsar sutilmente à luz trêmula das tochas, e formações rochosas que lembravam vagamente formas humanoides em posturas de agonia ou êxtase. O ar ficava progressivamente mais frio e denso, com uma qualidade quase tangível que dificultava a respiração. Acima de nós, o céu estava completamente negro, não apenas pela ausência da lua, mas porque as próprias estrelas pareciam ter sido engolidas por uma escuridão absoluta que pesava sobre a montanha como uma presença física. Após o que, pareceu uma eternidade. Chegamos a um platô natural onde uma multidão já estava reunida. Dezenas de figuras encapuzadas formavam um círculo perfeito ao redor de uma formação rochosa central, a Pedra do Sacrifício, presumivelmente. Era um monólito negro, que se erguia a aproximadamente 3 metros de altura, com uma superfície plana no topo e coberto por entalhes de símbolos similares aos que eu vira na cidade, mas mais complexos e de alguma forma mais perturbadores ao olhar direto. Fui conduzido a uma posição privilegiada próxima ao monólito, onde um assento de pedra havia sido preparado. Ao meu lado, para minha surpresa e horror, estava Dr. Harrington, mas não como eu o vira dias antes. Ele parecia ainda mais envelhecido, quase mumificado, com os olhos afundados em órbitas escuras e a pele esticada sobre os ossos. Quando tentei falar com ele apenas sorriu, revelando gengivas pálidas e dentes amarelados que pareciam grandes demais para sua boca ressecada. Você não deveria ter vindo, ele sussurrou, sua voz um farfalhar de folhas secas. Mas agora, que está aqui, talvez seja melhor assim. Melhor ser parte do que ser apenas consumido. Antes que eu pudesse questionar o significado daquelas palavras, os cânticos começaram. Não era como nada que eu já tinha ouvido antes. Não apenas pela língua desconhecida, mas pela própria qualidade do som, que parecia vir simultaneamente de todas as direções e de nenhuma, reverberando não apenas no ar, mas dentro do meu próprio crânio. As palavras incompreensíveis para mim, ainda assim evocavam imagens mentais involuntárias. Vastas cidades submersas com arquitetura não euclidiana, criaturas colossais movendo-se entre estrelas moribundas, abismos interdimensionais onde conceitos como tempo e espaço perdiam qualquer significado. No centro do círculo, diante do monólito, um homem que eu reconheci como o prefeito da cidade removeu seu capuz, revelando um rosto austero com olhos completamente negros, sem íris ou esclera visíveis. Em suas mãos, ele segurava um punhal de obsidiana, cuja lâmina parecia absorver a luz das tochas ao redor. Nyarlathotep, mensageiro dos deuses exteriores. Ele entoou em um inglês perfeitamente articulado, sua voz sobrepondo-se aos cânticos sem diminuí-los. Nós te invocamos nesta noite sem lua, quando as estrelas se alinham e o véu entre os mundos se adelgaça. Trazemos oferendas de sangue e consciência, para que possas manifestar tua presença e transmitir nossa devoção aos antigos que dormem, além do tempo.
2 assistentes trouxeram um grande recipiente de pedra que continha um líquido escuro. Sangue. Percebi com um sobressalto de horror. O prefeito mergulhou o punhal no líquido e começou a traçar símbolos complexos no ar, que pareciam permanecer visíveis por alguns instantes, como rastros luminescentes antes de se dissolverem na escuridão. Foi então que notei algo estranho, acontecendo no centro do círculo. O ar parecia estar se condensando, formando uma névoa densa, que não se comportava como vapor d'água normal. Ela se movia com propósito, formando espirais e padrões geométricos impossíveis que faziam meus olhos doerem ao tentar acompanhá-los. A temperatura caiu drasticamente, e minha respiração formava nuvens densas diante de meu rosto. Do centro dessa névoa, algo começou a tomar forma. Não era sólido, nem líquido, nem gasoso, mas algo que parecia existir em um estado da matéria, desconhecido pela ciência humana. Tinha uma vaga semelhança com uma figura humanoide, mas com proporções erradas, membros que se bifurcavam em ângulos impossíveis, e onde deveria haver um rosto, havia apenas um vórtice de escuridão que parecia sugar a própria luz. "O mensageiro atende nosso chamado", o prefeito anunciou, sua voz agora trêmula de excitação ou medo, talvez ambos. Ele escolherá o recipiente para a semente dos antigos. A entidade, Nyarlathotep, presumivelmente, começou a se mover pelo círculo, sua forma mudando constantemente, como fumaça soprada por ventos caprichosos. Quando passava próximo a cada participante, estes se curvavam profundamente, alguns tremendo visivelmente. Ao meu lado, Harrington emitiu um som, estrangulado que poderia ser uma risada ou um soluço. "Ele já me escolheu uma vez", ele murmurou, seus olhos fixos na entidade com uma mistura de terror e adoração. "Carrego a semente há 3 anos. Ela me consumiu por dentro, me transformou. Mas agora precisa de um novo hospedeiro. Alguém mais forte com mente mais aberta. Alguém como você." Com o horror crescente, percebi que a entidade estava se aproximando de nós. Sua presença era como um peso físico, uma pressão esmagadora, não apenas sobre meu corpo, mas sobre minha própria mente. Pensamentos que não eram meus começaram a invadir minha consciência. Visões de cidades alienígenas, conhecimentos científicos que transcendiam a compreensão humana, conceitos filosóficos que desafiavam a própria natureza da realidade. A entidade parou diante de mim, seu vórtice facial girando hipnoticamente. Não havia palavras, mas senti sua comunicação diretamente em minha mente, como conceitos que se desdobravam em significados múltiplos e contraditórios simultaneamente. Observador, catalogador, recipiente. Essas palavras, ou algo aproximado a elas, formaram-se em minha consciência. O ciclo continua. O conhecimento se expande. Novos vasos são necessários. Tentei recuar, mas descobri que não conseguia me mover. Não estava paralisado por alguma força externa, mas porque meu corpo não parecia mais responder completamente aos comandos de meu cérebro. Era como se estivesse sendo reescrito, recatalogado. A entidade estendeu o que poderia ser chamado de mão, embora fosse mais como uma convergência de sombras que terminava em apêndices finos como agulhas. Tocou minha testa e senti uma dor excruciante, como se algo estivesse sendo inserido não apenas em meu corpo, mas em minha própria essência. Visões inundaram minha mente. Civilizações que floresceram e pereceram antes mesmo que os primeiros hominídeos caminhassem eretos. Seres de poder inimaginável, que dormiam em câmaras dimensionais além do espaço-tempo conhecido. Rituais realizados em planetas distantes sob sóis alienígenas. E o propósito final de tudo isso, a preparação para o retorno dos antigos, quando as estrelas estivessem na posição correta e as barreiras entre as dimensões pudessem ser finalmente rompidas. Vi o Dr. Harrington, meu predecessor, passando pelo mesmo processo anos antes. Vi como ele havia sido transformado, não em uma vítima, mas em um agente, um preparador do caminho. Como ele havia me atraído especificamente para este lugar, sabendo que minha mente inquisitiva e meu ceticismo científico me tornariam um recipiente ideal, suficientemente cético para questionar,
suficientemente curioso para aceitar. E agora era minha vez. Senti minha consciência sendo dividida, fragmentada, reorganizada. Parte de mim estava sendo substituída por algo outro, algo vasto e antigo e completamente alheio à experiência humana. Outra parte estava sendo preservada, mas reconfigurada, para servir como interface entre essa entidade alienígena e o mundo humano que ela precisava influenciar. Lutei contra o processo com toda a minha força de vontade, agarrando-me aos fragmentos de minha identidade que ainda restavam. Em um último ato de desespero, arranquei o medalhão protetor de meu pescoço, que agora percebi ser não uma proteção, mas um condutor, um amplificador do processo de possessão, e o arremessei no centro do círculo ritual. O efeito foi imediato e catastrófico. A entidade emitiu um som que não era um som, uma distorção na própria realidade que expressava algo entre fúria e dor. A conexão entre nós foi momentaneamente interrompida, permitindo que eu recuperasse parte do controle sobre meu corpo. Ao mesmo tempo, o céu acima de nós pareceu se rasgar, revelando não estrelas, mas um abismo de escuridão absoluta, pontuada por luzes que se moviam de formas não naturais. Os cultistas entraram em pânico. Alguns caíram de joelhos, entoando preces frenéticas. Outros tentaram fugir, apenas para serem consumidos por sombras que se materializavam do ar ao seu redor. O prefeito gritava ordens em uma língua desconhecida, tentando restabelecer o controle sobre o ritual, mas era tarde demais. O delicado equilíbrio havia sido rompido, e forças além de sua compreensão ou controle haviam sido liberadas. Aproveitei o caos para me arrastar para longe do círculo ritual, meus membros ainda parcialmente, entorpecidos pela influência alienígena que persistia em minha mente. Atrás de mim, o monólito negro começou a vibrar e rachar, emitindo um brilho doentio de seu interior. O Dr. Harrington, ainda sentado em seu lugar, jogou a cabeça para trás em um riso histérico enquanto seu corpo começava, literalmente, a se desintegrar, como se a única coisa que o mantivesse coeso fosse a entidade que agora o abandonava. Não me recordo claramente de como consegui descer a montanha naquela noite. Fragmentos de memória sugerem que corri cegamente pela encosta, tropeçando e caindo inúmeras vezes, guiado apenas pelo instinto primordial de sobrevivência. Atrás de mim, sons impossíveis ecoavam pela montanha. Não apenas gritos humanos de terror e agonia, mas rugidos e lamentos que nenhuma garganta terrestre poderia produzir. Quando finalmente alcancei meu carro, dirigi sem parar até o amanhecer, colocando a maior distância possível entre mim e Black Hill. Nos dias seguintes, tentei contatar autoridades, colegas acadêmicos, qualquer pessoa que pudesse investigar o que havia acontecido naquela cidade maldita. Mas Black Hill não constava em nenhum mapa oficial. Minhas fotografias da cidade e seus habitantes estavam todas corrompidas, imagens borradas e distorcidas que não mostravam nada reconhecível. Minhas gravações de áudio continham apenas estática e, ocasionalmente, quase no limite da audição, sons que faziam os pelos de minha nuca se eriçarem. Isso foi há 6 meses. Desde então, tenho vivido em constante movimento, nunca permanecendo mais de algumas noites no mesmo lugar. Porque, apesar de minha fuga, apesar de ter interrompido o ritual, sei que não escapei completamente. A semente que Nyarlathotep tentou implantar em mim, uma fração microscópica de sua essência alienígena, conseguiu se alojar em algum recanto de minha mente. Nos primeiros dias, eram apenas pesadelos, visões de cidades não euclidianas e criaturas impossíveis que me deixavam acordado e trêmulo pelo resto da noite. Depois, comecei a notar pequenas mudanças em meu comportamento, interesses súbitos em campos de conhecimento que nunca haviam me atraído antes, como astronomia teórica e física quântica. Uma capacidade inexplicável de compreender textos em línguas que nunca estudei. Momentos de clareza absoluta em que conceitos científicos complexos pareciam ridiculamente simples, seguidos por períodos de confusão em que as tarefas mais básicas se tornavam desafios insuperáveis. E há os lapsos de memória, horas, às vezes dias inteiros, que desaparecem de minha consciência. Acordo em cidades que não me lembro de ter visitado
em quartos de hotel que não me lembro de ter alugado. Encontro anotações em minha própria caligrafia, diagramas, complexos, equações matemáticas que desafiam meu entendimento, textos em línguas desconhecidas e, mais perturbador, listas de nomes. Pessoas que, quando investigo, descubro serem acadêmicos, cientistas, pessoas de mente inquisitiva como eu mesmo. Estou lutando contra isso, tentando manter o controle sobre minha própria mente, mas sei que é uma batalha que eventualmente perderei. A semente alienígena em mim está crescendo, se fortalecendo, gradualmente assumindo o controle. Em breve, serei apenas um passageiro em meu próprio corpo, observando impotente enquanto a entidade que me habita continua o trabalho interrompido em Black Hill, preparando o caminho para o retorno dos antigos. Se você está lendo este relato, considere-o simultaneamente um aviso e uma confissão. Um aviso para que evite lugares isolados onde tradições antigas persistem inalteradas por milênios. Para que desconfie de convites inesperados e oportunidades de pesquisa que parecem boas, demais para ser verdade. Para que questione sua própria curiosidade quando ela o impele em direção ao desconhecido. E uma confissão de que, mesmo agora, parte de mim, a parte que ainda é humana, que ainda se agarra aos valores e ética que definiram minha vida, acadêmica. Espera que este relato atraia precisamente o tipo de mente inquisitiva que seria um recipiente ideal para a próxima semente. Porque a entidade em mim é paciente e astuta, e sabe que a curiosidade humana é simultaneamente nossa maior virtude e nossa mais fatal fraqueza. As estrelas logo estarão na posição correta. Os antigos despertarão de seu sono milenar. E nós, sem saber, os ajudamos a retornar.